Está connosco agora no NAU o Vitaly Venislavski, especialista em segurança e defesa. Vitaly, muito bom dia. Obrigado desde já pelo teu tempo. Começamos por olhar para o encerramento do espaço aéreo do Irão. Significou um perigo iminente de ataque, uma vez que havia aeronaves comerciais autorizadas? Bom, neste momento o espaço aéreo parece ter reaberto. A verdade é que o que nós tivemos foi um auto-isolamento feito pelo Irão, ou seja, quando se desligou o acesso à internet, aos telemóveis, aos contactos à população, quando se fechou o espaço aéreo por risco de ataque, pela ameaça, como resposta às ameaças vindas da administração norte-americana, o Irão entrou numa fase de auto-isolamento e luta contra as manifestações. E os últimos dados determinavam uma estimativa de que a economia iraniana perdia 1,5 milhões de dólares por dia com este tipo de medidas do Estado. E isto significa que temos protestos desde 28 de dezembro até esta altura. É só fazer as contas. O Irão perdeu muitos milhões de dólares, uma economia que já estava há décadas em isolamento e cujas manifestações começaram justamente por pequenos comerciantes que queriam pedir e que estavam a pedir, a reivindicar, aliás, melhores condições económicas no país. E, obviamente, depois aquilo extrapolou para a situação que nós temos agora, que, enfim, em certas características já nos pode permitir estar a falar de uma proto-revolução, ou pelo menos de indícios de uma proto-revolução, devido à resposta e aos receios que vêm por parte do Estado teocrático em Teherão face a esta situação. Portanto, a abertura do espaço aéreo iraniano vem justamente como reação do Estado a um problema económico emergente no Irão. Se o Estado não tem a capacidade económica de fazer a sua gestão política orçamental de liquidez financeira no médio e longo prazo, não consegue sequer tentar melhorar as condições das vidas das pessoas, as pessoas vão continuar a manifestar-se e depois o governo pode ter a sua queda, vai entrar numa fase de erosão política e social, e isso pode eventualmente levar ao seu colapso, nem que seja através do aumento da repressão, que terá como consequência o aumento da ameaça externa de ataques quer dos Estados Unidos, quer de Israel, ou até dos dois em conjunto, seria o cenário mais plausível. E, portanto, obviamente que o Irão já está numa fase de gestão política das consequências deste tipo de manifestações. Portanto, há uma pressão para esta abertura, e ela acontece, e também acontece como sinal de que o Irão fez um conjunto de promessas aos Estados Unidos para diminuir um pouco essas tensões, mesmo havendo uma ambiguidade brutal no que toca à possibilidade de um ataque americano ou não contra o Irão. E, em segunda instância, há um aumento da repressão policial, melhor, da repressão, há um aumento no desdobramento dos quadros policiais, sobretudo da Guarda Revolucionária iraniana, que, aliás, muitos relatos que vêm do Irão já nos dizem que em várias cidades as patrulhas feitas pela Guarda Revolucionária, a Guarda está mais bem armada que o Exército e preparada para reprimir com a maior das forças qualquer tentativa. As manifestações hoje decorrem apenas nas grandes cidades, as cidades mais pequenas têm tido uma diminuição gradual. Os números de mortes e de presos são brutais, relatos estimativas que vêm do Irão vão desde das 2.000 mortes até às 12.000 mortes, portanto é uma janela enorme que nós não conseguimos contabilizar, mas qualquer um desses números, estando entre esta janela, é uma brutalidade, porque estamos a falar de 2, 3 semanas de manifestações. E perante as garantias de Trump e também do Irão, que não vão ser naturalizados mais manifestantes, há motivos para acreditar nessas declarações? Eu não... É assim, há motivos, não há. Em boa verdade não há motivos, porque o Irão que está a reprimir e vai continuar a reprimir estas manifestações. Qual é a preocupação do governo iraniano? É a sua erosão política. E onde é que ela vai começar? Se a Guarda Revolucionária começar a desistir da sua missão, se começar a tomar opções estratégicas erradas, se começar a preocupar-se muito mais em defender o regime e não em garantir a projeção do poder do regime a todo o Irão,
E depois já há outros problemas relacionados, porque, por exemplo, na região de Azerbaijão Ocidental, aquela região iraniana que faz fronteira com a Turquia e com o Iraque, nós já temos um desdobramento maior das forças da Guarda Revolucionária, porque há um problema vindo dos curdos. Os curdos estão a começar a militarizar-se e vão atacando membros da Guarda Revolucionária, e nós temos há pouco, vimos, os nossos telespectadores também certamente viram as imagens das procissões dos funerais dos membros das equipas de segurança iraniana, da Guarda Revolucionária, etc. Porquê? Porque obviamente que em certas zonas, em certas regiões, está a haver uma crescente militarização também da sociedade civil. E isso leva a preocupações acrescidas e, portanto, leva a um aumento da presença paramilitar e do governo e do regime iraniano nessas mesmas regiões. Portanto, dizer que neste momento vamos entrar num limbo de pacificação é muito cedo. É provável. É muito cedo. Mas também não podemos dizer que estas manifestações estão a entrar na fase de revolução, se bem que esse é o medo iraniano. Qual é que é o fator-chave para nós determinarmos que estas manifestações estão a entrar na fase de revolução? Seria um colapso completo do sistema de comando e controle, da cadeia de comando e controle da Guarda Revolucionária. Se nós começarmos a ver deserções em massa da Guarda Revolucionária, então o regime securitário está a colapsar e atrás virá o político. Tal, isto serão a maior devastação interna desde 69, quando o Irão deixou de ser monarquia. Temos o príncipe herdeiro exilado, que também se posiciona, defende a transição do regime e tem efetivamente poder neste momento para conseguir fazer esta transição de regime? Bom, nós temos que olhar para o Irão numa perspectiva diferente do binómio povo oprimido contra Estado opressor. Não é apenas isso, mas também não é. O Irão é um país gigante, com 80 milhões de habitantes, coisa mais, coisa menos. É uma nação multiétnica e cada uma das regiões que se está a manifestar, como eu disse, as manifestações começaram com os pequenos empreendimentos a tentarem melhorar as suas condições financeiras e económicas e de atuação, de vida, basicamente. E transcendeu para algo mais regimental e estrutural dentro da sociedade iraniana. Mas nós temos que perceber que a sociedade iraniana é composta por jovens extremamente bem literados em urbes milionárias, em cidades que têm vários milhões de habitantes. Temos outras pessoas extremamente conservadoras, jovens e não só. Temos uma parte da população que é mais libertária, temos outra parte da população que exige, por exemplo, uma secularização ainda maior do regime atual, e todos eles estão-se a manifestar. Portanto, quando todos eles estão-se a manifestar, nem todos manifestam-se em prol do mesmo fim, do mesmo bem. Cada um faz aquilo que... Cada um quer procurar reivindicar aquilo que procura melhor para si mesmo. E neste contexto, o Irão não é um caso muito mais complexo. E, portanto, quando nós falamos de apenas uma transição governamental, há que perceber que o povo iraniano não vai olhar para uma figura que esteve muito tempo no exílio como uma alternativa política. Porque essa figura que esteve décadas fora do país, ausente, exatamente, politicamente ausente do país e da realidade do país, não consegue conferir garantias de uma subsistência legítima numa nação que é multiétnica. O regime iraniano atual, mesmo que frágil, ele é legitimado e tem uma legitimação. E isto aqui é algo que nós podemos condenar do ponto de vista moral, e eu faço isso e todos nós aqui fazemos isso, que vivemos numa democracia, mas nós temos que aceitá-lo como um facto real, como uma realidade dura de ser. O regime iraniano tem, de facto, raízes de alguma legitimidade, através de redes informais que construiu em todo o país, através da tal Guarda Revolucionária, que não são apenas pessoas talentosas para fazerem parte de uma máquina de repressão, mas, sobretudo, escolhidas a dedo e ideologicamente enviesadas para com esse regime, que depois esse regime garante condições de vida muito boas e que, portanto, permitem essa legitimação do mesmo. O que é que isto significa? Significa que nós não podemos estar a falar de uma transição direta do regime e tentar encontrar assim figuras, sobretudo daquelas que estiveram décadas fora do Irão. Tali, muito obrigado pela tua análise e pelo contexto que nos dás aqui. Obrigado, Boa quinta. Obrigado, igualmente.